Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe do que eu estou falando, aqui no Historizando, toda sexta-feira é dia de corrigir questão, é dia de revisar para várias provas através das questões dessas provas. Então, tem questão do Enem? Tem, mas tem de outros vestibulares. E é claro, eu sempre deixo a playlist aqui que nós já temos com várias revisões e toda sexta-feira tem novidade. Se você quer ver alguma questão em específico, alguma prova em específico aqui, é só deixar nos comentários. De preferência, se tem alguma questão específica, já copie, cola a questão aqui para mim, para eu já fazer o próximo questão da semana com a sua questão, tá? Já deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você não reparou, eu tô com o mesmo visual da live, né, que eu fiz lá no canal do Parabólica, no canal Parabólica, junto com meu amigo Pedro Renó. Todas as quintas-feiras a gente está fazendo revisões e a próxima revisão vai ser aqui no Historizando. Se você quiser saber mais sobre isso, @historizandotati, @Pedro Renó. E eu vou aproveitar que nessas revisões, na maioria das vezes a gente está fazendo através de questões, e vou sempre trazer uma questão ou duas questões ou três questões a mais do mesmo assunto que a gente está discutindo. Nossa primeira live de revisão foi sobre história antiga e sobre Idade Média, né, história medieval, e aqui eu vou trazer uma questão que a gente não comentou lá, mas eu vou comentar aqui com vocês, tá? Lembrando também que dá super tempo de você revisar, estudar para o Enem, e aqui o Historizando tem o apoio, né, da Filad, que é uma plataforma aí que está chegando no Brasil com tudo, que já domina aí vários países da América Latina e que está tendo curso para o Enem com ninguém mais, ninguém menos do que euzinha como professora de História. Então, tem curso para o Enem, tem pacotes com simulados, correção TRI, com correção de redação comentada. Eu também vou deixar linkado para vocês aqui. E vamos lá falar de Roma Antiga na prova do Enem, tá? Inclusive é uma questão bastante recente, é da última prova, e vamos dar uma olhada. Seguinte, Enem 2020, não é mesmo? Vamos dar uma lida. Se você ainda não fez essa questão, vou pegar minha caneta aqui, é só dar um pause, tá? Que a gente vai comentar junto agora. Vamos lá. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governaram a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Texto aqui, a conjuração de Catilínia, a guerra de Jugurta. Para quem não sabe, conjuração de Catilínia vai ser um evento que vai acontecer no Senado Romano com relação a disputas por questões da República, né, de corrupção da República. Mas, não sabendo isso aqui, tá tudo bem, porque o texto ele já vai ser bem claro para a gente que existe um ponto de diferenciação aqui que está sendo trabalhado a partir da destruição de Cartago. E aí é o seguinte, lá na live minha com o Pedro, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui, e de preferência assista ao vivo, porque aí você vai conseguir tirar as dúvidas ali na hora, e é muito legal a troca que a gente tem. A gente estava conversando o seguinte, olha, tudo bem você ler o texto, né, e usar o texto para sua resposta, mas se você souber, e quando você sabe o contexto, quando você sabe relacionar, não tem dificuldade nenhuma. Porque é o seguinte, ai Tati, mas você é professora, tá? Tudo bem. Se você sabe que região é essa, Cartago, e se você sabe qual que é a representação dessa região para a República Romana, acabou. E olha, não é nada mais, nada menos que Cartago faz parte aí dessa conquista romana das chamadas Guerras Púnicas. Então, vai ser um momento crucial para a República Romana. Por quê? É justamente um momento de transição entre período republicano e período imperial. Porque a partir dessas conquistas das guerras púnicas é que de fato você tem aí esse Império Romano com um início aí, né, no caso. Então, início dessas expansões.
Então, observe o seguinte, antes mesmo de eu ler a questão, a partir do texto, eu já descubro a questão. Quer ver? O acontecimento histórico mencionado no texto de Salúcio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de fazer o quê? Demarcar terras públicas, imposição da escravidão por dívidas, restrição da cidadania por parentesco, restauração de instituições ancestrais ou expansão das fronteiras extrapeninsulares. Deu para entender aqui? Eu entendendo a importância dessa região nesse momento republicano, que é justamente na transição. Ficou com dúvida? Tem data aqui, tá? Então, observe a importância dos estudos históricos para sua prova. Essa questão aqui, eu faria, né? Eu estou discutindo com vocês em menos de 3 minutos. Justamente por compreender esse momento. Eu li o texto, eu já estou sabendo o que é. Eu já sei do momento. Ficou na dúvida? Olha isso aqui. Governo a república em harmonia e sem paixão. Não havia luta por glória ou dominação. O que ele está falando aqui, gente? De expansão, medo do inimigo. Você está lutando contra o outro. O outro porque você vai dominar aquela terra, expandir o território romano. Qual que, além disso aqui, qual que o outro aqui poderia responder? Demarcar terra pública? Demarcar é falar isso aqui, ó. As terras que já são do Estado, eu vou demarcar aqui para quem que é. Não é expandir, não é aumentar, não é lutar contra o inimigo, o de fora, entende? Agora, impor escravidão por dívida, sendo que, para quem estuda também, não só o Império Romano, não só o período romano, mas o período grego também, sabe que ao longo do tempo, a tendência é manter a escravidão por dívida ou retirar a escravidão por dívida. Foi assim que aconteceu em Atenas, por exemplo, aconteceu em Roma também, com o tribuno da plebe, se acaba com a escravidão por dívida. Então, impor a escravidão por dívida, a partir do momento que você está transicionando aí para o período imperial, dificilmente isso acontece, tá? Restrição da cidadania por parentesco. Não, você não pode ser cidadão porque você é filho do fulano, do ciclano. Tem isso, gente? Não. Restauração de instituições ancestrais. Isso aqui, ele está falando de uma novidade ou de voltar o passado para algo antigo? Nesse texto. Olha, era assim, agora vai ser assado. A gente tinha medo, não vamos ter medo mais. Não tinha luta por glória, vai ter mais. Eu tô voltando ou eu tô avançando? Deu para entender? Ah, então, Tati, dava para fazer pelo texto? Dava. Mas entende que se você conecta os seus saberes, se você pega o texto e conecta com o que você sabe, com o que você estudou, com o que você estuda aqui comigo, ou com o Pedro, ou com as lives, ou lá na Filade, enfim, com o que você estuda, sua dedicação, entende que é muito mais simples? Gente, letra E, expansão dessas fronteiras, tá? E se você tem dúvida ainda do que eu tô falando, dá uma olhadinha em guerras púnicas. E o que as guerras púnicas significaram? É justamente o pontapé inicial desse processo de expansão romana, tá? Que aí a gente chama que essa transição aí do período republicano, engana-se você que só no período imperial que tem expansão, se você tá dentro do período imperial é porque já teve expansão, beleza? Então é nessa transição aí república-império. Letra E de escola. Combinado? Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você curta cada vez mais tanto os conteúdos do Historizando, quanto todos os outros conteúdos de vários lugares que eu faço para vocês. Em todas as redes sociais, sem exceção, eu sou @historizandotati, menos aqui que eu sou Historizando. E que se Deus quiser e com a sua ajuda, eu vou conseguir o check do verificado, sabe? Aqui, para conseguir verificado, é a partir de 100 mil inscritos. O Historizando, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá chegando aos 80 mil. Então, se você não é inscrito, inscrita, se inscreve para ajudar aí a gente a alcançar e esse Historizando aí, esse nome que em 2015 eu tive a ideia de colocar nesse canal, acaba se tornando um pouquinho mais meu, tá bom? É isso.
Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui, deixa seu like. Todas as quintas-feiras, 18 horas, eu e Pedrinho estamos fazendo um live, gente, gratuita, ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, não perde essa. Me segue lá no Instagram que eu tô avisando tudo. Tem grupo no Telegram que eu também tô avisando. Enfim, gente, é isso. Todas as redes, tá? Um beijo e até a próxima.